Salve Maria, povo de Deus, uma excelente terça-feira a você e toda a sua família. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações, ajudai-nos a realizar. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, nessa terça-feira, o Evangelho é Marcos, capítulo 2, versículo de 23 a 28. Jesus estava passando por alguns campos de trigo e era sábado. Seus discípulos começaram a arrancar algumas espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem isso no dia de sábado que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e o deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Jesus e seus discípulos estavam passando por este campo, e os discípulos tiveram fome e começaram a arrancar algumas espigas. Mas os fariseus estavam longe e já começaram a murmurar, Repara que por onde Jesus ia, tinha as pessoas que seguiam ele porque queriam uma cura, um milagre, só que também tinha aquelas pessoas que vigiavam Jesus. Os fariseus estavam ali para vigiar Jesus, para ver o que Jesus andava fazendo. E viram então os discípulos de Jesus apanhar algumas espigas. Pois bem, eles imediatamente não agiram de misericórdia, não olharam a necessidade da fome que eles estavam, mas sim achou uma oportunidade para poder julgar. Julgaram de que forma? Dizendo: por que seus discípulos estão fazendo isso que não é permitido no sábado? Porque para os judeus o sábado é sagrado. Eles não fazem absolutamente nada no sábado. Existem algumas denominações até hoje, como Adventistas do sétimo dia, que guardam o sábado. Você sabia que para nós católicos o dia sagrado é o domingo? É o dia que nós devemos guardar, é o dia que nós devemos ficar quietinho na nossa casa, é o dia que a gente tem que ficar com a nossa família, evitar muitas coisas para não perdermos o clima do dia solene que é o domingo para nós católicos. Então, imediatamente eles julgam Jesus e seus discípulos por essa atitude de pegar as espigas. Mas Jesus sabiamente responde à altura dizendo: vocês não lembram o que Davi e seus companheiros fizeram quando tiveram fome? Entraram no templo, pegaram os pães que estavam oferecidos a Deus, que somente o sacerdote podia comer, deu para os seus discípulos, comeu e ficaram saciados. Sabe por quê? A lei não está acima do homem. A lei não está acima de Deus. A lei nos ajuda, nos redireciona para chegarmos até Deus. A lei serve para isso, para nos direcionar para chegarmos próximos de Deus. O campo no qual Jesus caminha hoje neste evangelho, representa o cenário da nossa vida cotidiana. Nós somos, irmãos, como aqueles discípulos que, enquanto caminham, buscam alguma coisa para saciar. Essa fome que sentimos nem sempre é uma fome física. Muitas vezes é uma fome de sentido para a vida. Fome de amor, de esperança, de paz ou de reconciliação com a própria consciência. Jesus conhece essas carências profundas e está atento ao que realmente necessitamos para continuar a travessia.
Então Jesus conhece o nosso coração, Jesus sabe das nossas necessidades, Jesus sabe das nossas lutas e por isso Ele não desiste de nós. Ele sempre está do nosso lado para nos orientar, para nos direcionar, para andarmos no caminho certo, caminho que nos leva à salvação. Então que neste evangelho que você possa olhar para dentro de si e perguntar: será que eu estou no caminho certo? Pede para Deus te mostrar e busque cada vez mais o Senhor em sua vida. Deus te abençoe, que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem, eu retorno amanhã, se Deus assim nos permitir. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar. Para quem vós comece, para quem vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, paz e bem. Não se esqueçam de compartilhar.